Irmãos, eu senti muito forte aqui no meu coração de ler com vocês uma passagem que está em Isaías, capítulo 26, o versículo 3. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém? Eu vou ler de novo. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Na outra versão está escrito assim, aquele cuja fé está firme. E aqui o profeta Isaías, ele está dizendo que a pessoa que tem uma fé firme no Senhor, Deus protegerá o coração dela com uma paz. Não uma paz que este mundo dá. Este mundo oferece uma paz passageira, uma paz que depende das circunstâncias, depende de que as coisas estejam bem para que a pessoa sinta paz. Essa é a paz que o mundo oferece. Mas aqui, o profeta Isaías está dizendo que tu, Senhor, o próprio Deus, ele vai nos dar uma paz perfeita. Amém? Ou seja, uma paz que excede todo o entendimento. Você não vai entender de onde está vindo tanta paz, porque você vai olhar à sua volta, parece que o mundo está desabando, parece que o fim está próximo, mas você vai ter aquela paz. Quantos de vocês desejam ter essa paz aqui? Deixa aí o seu amém. Deixa eu ver se você está precisando dessa paz. E sabe por que eu vim trazer essa mensagem aqui, irmãos? Porque eu já venho percebendo há um bom tempo que as pessoas estão totalmente atribuladas. Quando você vê os comentários na internet, você percebe isso. As pessoas não estão dormindo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com insônia, as pessoas estão perturbadas, irmãos. E aqui está nos dando a resposta. Nós precisamos dessa paz perfeita. Para suportar as dificuldades do dia a dia, nós vamos precisar dessa paz. Irmãos, e eu percebo que desde que começou essa eleição deste ano de 2022, as pessoas não estão conseguindo mais ter fé em Deus. Por quê? Elas estão muito focadas nas coisas terrenas. Elas estão com os olhos voltados para essa terra, para o governo terreno. Irmãos, elas estão perdendo a paz. O profeta Isaías foi um homem que profetizou muitas bênçãos. Mas se você leu o livro do profeta Isaías, você vai ver que grande parte do livro dele foi advertências. Advertências contra as pessoas que estavam tirando os olhos do Senhor, contra as pessoas que estavam focando nos bens materiais, focando na prosperidade material e terrena. Irmãos, isso é um perigo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, muitas vezes você está seguindo páginas, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, páginas de política, e isso está acabando com a sua saúde mental. Amém? Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo agora. Filtre aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que entra na sua mente, porque isso está tirando a sua paz e o pior, está tirando a sua fé em Deus. Muitas pessoas estão me perguntando o tempo todo, pastor, por que Deus não ouviu nossa oração? Pastor, aonde está Deus que não está nos atendendo? Ele está vendo que a nossa nação está indo para o abismo. Tem muita gente que está pensando assim e ela se esquece de que Deus sempre esteve no controle de tudo. Irmãos, o governo do Senhor Jesus é maior do que qualquer governo dessa terra. O governo do Senhor Jesus é inabalável e é por isso que nós devemos orar, Senhor, que se cumpra aqui na terra assim como acontece aí no céu. Esse tem que ser o nosso pedido. Amém? Tem algumas pessoas dizendo que, pastor, o áudio está baixo, não estou conseguindo te ouvir direito. Deixa um ok aí, se você estiver ouvindo, tudo certo, tá bom? Porque eu quero te entregar toda a mensagem que o Espírito Santo acabou de colocar no meu coração aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. E no final, nós vamos fazer uma oração e nós vamos selar este vídeo, essa mensagem, com uma oração, e a paz do Senhor vai entrar na tua vida e você vai ter uma noite de descanso, você vai acordar no outro dia totalmente renovado. Amém?
Glória a Deus. As pessoas estão falando que está ok o áudio. Irmãos, eu acabei de ler aqui para você, ó, Isaías 26, o versículo 3, que diz que Deus vai guardar o nosso coração em perfeita paz se nós tivermos fé nele, tá bom? Irmãos, nós estamos vivendo esse momento da política onde existe uma polarização muito grande, né? O lado da esquerda e o lado da direita. Eu sou do lado da direita, mas eu respeito qualquer pessoa, qualquer ser humano. Esse é o meu dever como cristão. E nós vimos aí tanta falta de respeito, pessoas desejando o mal para o outro, desejando a morte do nosso irmão. E a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, o seguinte: como que de uma mesma boca, sai bênção, sai palavras de louvor a Deus, e ao mesmo tempo, com essa boca, a gente amaldiçoa o nosso irmão. Irmãos, não pode ser assim. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água azeda. Não pode acontecer isso. Então, nós precisamos, irmãos, vigiar, porque nós podemos estar caindo numa cilada, e eu vou te mostrar aqui que o povo de Israel caiu nessa mesma cilada, e eu vou ler para você um versículo que, por incrível que pareça, ele fala a respeito da direita e fala da esquerda. É lógico que não é a respeito da direita e esquerda que nós estamos vivendo hoje na política, mas eu quero trazer essa comparação para você ver que isso pode estar nos afastando de Deus. Olha o que está escrito, ó, deixa eu ver aqui, Isaías capítulo 30. Deixa eu achar aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Eu vou ler para você, preste atenção, ó. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Irmãos, esse versículo, como eu disse, não está falando de política dessa época que nós estamos vivendo. Mas aqui está dizendo o seguinte, ó, ainda que você se volte para a esquerda ou para a direita, ou seja, se você se desviar de um lado para o outro, você vai ouvir a voz do Senhor atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Ou seja, irmãos, aqui Isaías, ele está falando a respeito da misericórdia de Deus. E para você entender esse versículo que eu acabei de ler para você, eu quero ler o primeiro versículo deste capítulo, porque sempre na Bíblia a gente tem que ler o contexto, tá bom? Isaías capítulo 30. E aqui, ó, o título desse capítulo é o seguinte: Ai da nação obstinada. Eu vou ler para você o versículo 1 e o versículo 2 e depois eu vou te explicar o que o Espírito Santo quer te falar hoje, tá bom? Olha o que está escrito. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Ai daqueles que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Irmãos, aqui o Senhor está dizendo por meio do profeta Isaías: ai de vocês que ficam fazendo planos que não são meus, vocês fazem acordo sem a minha aprovação, porque vocês querem ajuntar pecado sobre pecado. Irmãos, aqui nós vemos a nação brasileira. Ele estava falando para a nação de Israel, mas eu consigo enxergar aqui a nossa nação. Irmãos, as pessoas, elas querem porque querem fazer a vontade delas. Elas querem os planos delas, elas querem ajuntar pecado sobre pecado, elas querem escolher Barrabás, elas querem fazer aquilo que o coração delas manda, e elas não querem obedecer ao Senhor. É assim que nós temos vivido aqui na nossa nação. E aqui o Senhor continua dizendo, ó: ai de vocês que querem descer ao Egito sem me consultar. Deixa eu te falar, vou te trazer aqui uma comparação, você vai entender. As pessoas pensam assim, se as coisas piorarem no Brasil, ainda que nem chegue a esse ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para os Estados Unidos. Eu vou morar nos Estados Unidos e lá eu vou encontrar a verdadeira prosperidade. Lá nada vai me faltar. Irmãos, aqui o Senhor está dizendo para nós, ai daqueles que descem ao Egito e buscam proteção no poder do faraó, refúgio na sombra do Egito. Aqui o Senhor está dando um alerta. Olha, vocês que fazem o plano de vocês sem me consultar, preste atenção, irmãos, não estou falando que é errado, viu?
morar no exterior, querer buscar refúgio em Portugal. Não estou falando nada disso. Mas se você não consultar ao Senhor antes, pode ser que você quebre a cara, pode ser que você se decepcione, porque a verdadeira prosperidade é você andar na direção, na obediência de Deus. Amém? Tem aquele meme que tem rolado aí na internet, né? Ó, se não tem as manhas, não tenta não. Sem a direção de um profissional, né? Sem a instrução de um profissional. Irmãos, nós precisamos da instrução do Espírito Santo. Amém? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe do futuro. Então não tome decisões precipitadas. Haja sempre na direção do Espírito Santo. Ele é o profissional, ele sabe o que está fazendo. Amém? E só para concordar com esse versículo que eu li para você, se você virar um capítulo para frente, Isaías 31, o versículo 1, olha que interessante, está escrito assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Irmãos, então aqui, Egito, deixa eu explicar para você, na época do profeta Isaías, o Egito era um lugar de prosperidade, todo mundo queria ir para lá. Por quê? No Egito tinha muito camelo, tinha muito comércio, tinha muita riqueza ali. E aqui Isaías está falando o seguinte, ó: ai de vocês que estão indo ao Egito em busca de ajuda. Vocês estão contando com os cavalos, confiando na multidão dos seus carros e na força dos seus cavaleiros, mas vocês não estão olhando para Deus. Irmãos, tem muita gente que faz os planos olhando pelos olhos naturais. Quantas vezes eu mesmo já tomei decisões erradas porque eu olhava com os meus olhos naturais e parecia que não tinha como dar errado. E ao mesmo tempo, muitas coisas eu olhava com os olhos naturais e parece que não tinha como dar certo, porque eu só via problemas. Mas o fato de eu confiar no Senhor fez com que toda a situação fosse revertida e Deus fizesse um milagre e Deus mudasse as circunstâncias. Mas nos momentos em que eu olhei para as circunstâncias e tudo parecia estar indo muito bem, parece que de repente as coisas davam errado, justamente porque eu não olhei para Deus, eu não confiei no Senhor, eu sequer orei. Então, irmãos, fica um alerta aqui, vamos confiar na ajuda do profissional, amém? Vamos confiar na ajuda, na instrução do Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas. E aqui Isaías, ele começa falando algo que fez muito sentido para aquelas pessoas. Elas estavam buscando proteção no governo da época, no poder do faraó. Irmãos, a nossa proteção está em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo pode estar em crise, mas se você estiver em Cristo, você tem paz, você tem a prosperidade, que é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é não te faltar nada, prosperidade é você deitar na tua cama e você dormir e descansar. É você ter uma família abençoada, isso é prosperidade. Então, as pessoas ficam dependendo de governo, o governo terreno. Irmãos, o governo do Senhor Jesus, esse tem provisão de sobra. Esse aí pode nos enriquecer e nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? É o que diz a palavra do Senhor. E eu vou continuar lendo para você o contexto aqui de Isaías 30, para você entender por que Isaías foi tão pesado, ele pegou tão duro com aquelas pessoas. Olha o versículo 9, olha o que está escrito. Esse povo é rebelde, seus filhos são mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenho mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Irmãos, sabe como que estava o povo de Israel nessa época? As pessoas não queriam ouvir a voz de Deus. Eles queriam ouvir notícias boas. Elas queriam ouvir ilusões. Elas queriam que as pessoas profetizassem ilusões. Olha, se você fizer isso, as coisas vão melhorar. Se você votar em mim, eu vou te fazer isso, aquilo, outro. As pessoas, elas gostam de acreditar em ilusões. E elas não querem ouvir a instrução, os avisos do Senhor. Irmãos, a profecia
A Bíblia diz que ela serve para exortar, para aconselhar e para edificar. Irmãos, a profecia ela tem que te trazer consolo, ela tem que te trazer edificação, mas ela muitas vezes também vai te trazer exortação. Vai fazer você abrir os seus olhos para você não cair nos enganos deste mundo, nos enganos dos falsos profetas. Então prefira ficar em primeiro lugar com a profecia da Bíblia, essa que não falha. E tudo que a gente tem vivido hoje, irmãos, já aconteceu lá no passado, a história se repete. Guarde isso que eu estou te falando. Na época, por exemplo, do profeta Samuel, as pessoas não queriam que houvesse juízes sobre a terra. Deus usava, por exemplo, o profeta Samuel, ele era um juiz. Os filhos do profeta Samuel também eram juízes, ou seja, eles julgavam a causa do povo, além de serem profetas. Mas as pessoas não queriam, elas queriam um rei, porque elas olhavam as nações vizinhas e todas as nações tinham um rei que governava. E Deus falou para eles o seguinte: olha, eu não quero dar um rei para vocês, porque vocês já têm o meu profeta, você já tem a minha palavra, você já tem os meus conselhos, para que vocês querem alguém para governar sobre vocês? Mas as pessoas eram teimosas e elas pediram e clamaram por um rei. E foi então que Deus mandou então para eles o rei Saul. Irmãos, o rei Saul, ele fez aquele povo penar, aquele povo sofrer como eles nunca tinham sofrido antes. Era um rei que não tinha um pingo de amor pelo povo. Mas Deus permitiu, porque Deus, ele nos ama e Deus, ele respeita a nossa vontade. Se você insistir numa coisa, pode ter certeza, Deus ele vai abrir as portas. Não porque ele quer, não porque é a perfeita vontade de Deus para a tua vida, não. Mas é porque você quis tanto aquilo. E às vezes Deus permite para que a gente quebre a cara e a gente aprenda a duras perdas. E assim foi com o povo de Israel. Aquele povo sofreu tanto, irmãos, que não havia mais honra naquele lugar. Os próprios soldados que estavam na batalha com Saul, eles passavam fome. Irmãos, foi um tempo terrível. E foi necessário acontecer aquilo para que houvesse um despertamento nas pessoas e elas quisessem pedir a Deus agora um homem segundo o coração de Deus e não segundo o coração delas. E foi então que Deus preparou o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tratou bem do povo, um homem que valorizou a casa do Senhor. Então, irmãos, eu não sei como vai ser o futuro do nosso país. Eu não sei se nós vamos ter que passar por um tempo terrível. Eu não gosto de ficar profetizando coisas que Deus não falou. Então eu não vou aqui profetizar, jogar maldição. Eu também não quero fazer vingança. Ah, você que votou do outro lado, você que votou na esquerda, agora você vai pagar por isso. Não, irmãos, nós temos que abençoar as pessoas. Eu fiquei muito triste. Eu acabei de ver uma matéria agora mesmo no TikTok. Um moço, dono de um restaurante lá no Nordeste, ele falou que o Nordeste está ficando muitas vezes vazio, as pessoas estão cancelando viagens para lá, cancelando compromissos, porque as pessoas estão fazendo vingança. Já que o povo do Nordeste não votou no Bolsonaro, as pessoas não têm que ir lá para o Nordeste, sabe? Os restaurantes estão ficando vazios. Irmãos, misericórdia. Olha o nível que a gente chegou. Então, eu só resolvi gravar esse vídeo aqui, essa live, para te falar uma coisa. Tome cuidado, porque se você ficar focando demais, somente num ponto de vista, seja para a esquerda ou seja para a direita, lembra do que eu li aqui para vocês? Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. É lógico que na Bíblia eu não estava falando de política, mas serve para nós aqui, sabe? Não seja bitolado, não seja fanático em lugar nenhum. Você tem que ter o equilíbrio. A Bíblia diz: Deus nos deu um espírito de equilíbrio, de moderação, de amor. Amém? Eu creio que Deus está falando com muitos de vocês aqui. Vocês já perderam a sua paz já faz um bom tempo. Desde que vem acontecendo essa eleição, eu tenho percebido muita gente perdendo a paz. E eu não estou aqui me fazendo de o intocável, o santo, o perfeito. Não, eu também perdi a minha paz. Irmãos, para vocês terem noção, no dia da eleição do segundo turno, eu tinha que pregar na igreja, 7h30 da noite. Eu preparei um esboço de pregação, não sei o que aconteceu, eu estava tão ansioso, tão angustiado,
querendo saber o resultado, porque ainda não tinha sido definido, né, quem ganharia a eleição. Eu esqueci o esboço da pregação. Eu cheguei de frente para a igreja lotada, e eu falei: irmãos, vocês me perdoem, mas eu não sei onde eu coloquei o esboço, então eu vou falar aqui o que está no meu coração. Mas enfim, eu também estava muito ansioso. Teve momentos assim que eu fiquei muito abalado, muito triste, muito preocupado. Eu acredito que todos nós estamos passando por isso. Nós amamos essa nação, esse país, mas acima de tudo nós precisamos entender que o governo do Senhor Jesus está acima desse governo terreno. Amém? Não importa quem esteja lá no governo. Irmãos, o ser humano nunca vai ser perfeito, e não importa o que venha a esta nação, nós precisamos entender uma coisa: Deus está no controle, Deus é soberano, e Deus, Ele sabe como tratar com o seu povo. Muitas vezes nós vamos ter que passar por perseguições, é assim que a igreja do Senhor cresce. Mas ao mesmo tempo você tem que entender uma coisa: ainda que venham as provações, as tentações, as perseguições, Deus pode nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal. Deus pode nos dar perfeita paz, e esse é o mais importante. Nós não podemos perder o foco. Amém? Eu quero continuar lendo para você. Se você está gostando, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário. A pessoa está dizendo aqui, a Cristina: pastor, realmente está muito preocupante, misericórdia. E a Rejane: pastor, me nota, pastor. Ô Rejane, que Deus te abençoe. Ó, meu presidente é Deus. Glória a Deus. É Deus que tem que governar a nossa vida, irmãos. Mas vamos lá. Lógico que eu não estou aqui excluindo o papel do cristão como cidadão. Irmãos, eu me lembro que foi chegando os dias, né, da eleição, as pessoas falavam: pastor, você não vai se posicionar? Pastor, você está sendo covarde. E eu falei, eu gravei um vídeo, né, dizendo: olha, eu sou da direita, eu não concordo com ideologia de gênero, tantas coisas, né? Mas ao mesmo tempo eu deixei claro: irmãos, eu respeito a opinião das pessoas, e eu espero que vocês me respeitem. Eu acho que deveria ter seguido dessa maneira, mas infelizmente não foi. O extremo foi para todos os lados, e as pessoas perderam a fé, perderam a paz, perderam amizades, criaram conflitos na família. Então é hora da gente voltar. Vamos voltar para a presença de Deus, vamos voltar para o Evangelho. Eu acho que a igreja errou muito ao idolatrar políticos. Irmãos, o nosso papel é pregar o Evangelho, é lógico, defender o que é certo. Temos o nosso dever de como cidadãos, né? Mas ao mesmo tempo o nosso foco, o nosso chamado. Eu não sou político, por exemplo, eu não sou de um cargo público. O que o Deus me chamou para fazer é pregar a palavra, entendeu? Então, eu tenho uma opinião: o pastor não deve se envolver com política no sentido de assumir um cargo público, a minha opinião, entendeu? Mas enfim, não vamos falar de política aqui. Eu quero citar para você a continuação, Isaías capítulo 30, versículo 12. Olha o que está escrito: por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Irmãos, eu não desejo isso para o Brasil. Eu não desejo isso para ninguém. Mas aqui o Senhor está dizendo: vocês não quiseram o meu conselho, e agora o pecado, né, vai ser para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós devemos confiar em Deus o tempo todo, e Deus nos guarda, Deus nos protege, eu tenho certeza disso. Só que existe uma boa notícia: na palavra de Deus sempre há boas notícias. A palavra evangelho significa boas novas. Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, e Ele veio para nos dar a salvação. E o que é mais maravilhoso é que as promessas do Senhor, elas se cumprem e elas não falham. Ainda que você fale, ainda que você fracasse na sua caminhada, que você muitas vezes tropece, a Bíblia diz que Deus não falha, porque Ele não pode negar a si mesmo. Amém? Então, existe uma promessa aqui de restauração. E aqui na continuação, no versículo 18, olha o que Isaías diz, preste atenção: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês.
Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Amém? E por fim, o último versículo, a continuação. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho. Amém? Então, irmãos, aqui está a promessa do Senhor. Olha que coisa mais linda, irmãos. Aqui o profeta Isaías está dizendo: olha, o Senhor está esperando o momento no qual ele será bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para lhe mostrar compaixão. Irmãos, Deus é bom. E aqui ele está dizendo: olha, como são felizes os que nele esperam. Ó Jerusalém, você não vai chorar mais. E ele será tão bondoso quando você clamar por socorro. Irmãos, muitas vezes as aflições vêm para a gente clamar de verdade por socorro. Porque enquanto não vem, enquanto tudo está bem, as pessoas parecem que não se voltam para Deus. As pessoas confiam nas riquezas do Egito. As pessoas confiam no poder, na sombra de Faraó. É o que está escrito aqui. Parece que nos tempos de bonança a gente não busca a Deus. A gente está tão entretido com as bênçãos que a gente se esquece do abençoador. Então agora eu vou fazer uma oração por você. E eu vou pedir que Deus te dê a paz, a perfeita paz. Eu estou sentindo paz aqui agora. Sabe por quê? Porque eu tomei a decisão na minha vida. Eu não vou deixar que ninguém, nada do que eu faça, nada do que eu siga na internet vai intoxicar a minha vida. E eu te dou esse conselho: se você está seguindo alguma página, se você está convivendo com pessoas, mandando mensagens, recebendo mensagens no WhatsApp, e isso está sendo tóxico na sua vida, está atrapalhando a sua mente, perturbando a sua mente, eu te aconselho, dá um fim nisso. Vá ser feliz, vá buscar ao Senhor e deixe Ele ir falando com você, porque Deus não fala com o coração ansioso, irmãos, o coração preocupado, o coração temeroso. Deus só fala quando você aquieta o teu coração na presença dEle. Amém? E por isso nós vamos orar agora. E nós vamos pedir que Deus nos dê a perfeita paz, como está escrito aqui, Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém? Eu tomei a decisão. Eu vou confiar em Deus. Eu não vou ficar olhando as circunstâncias, até mesmo, sabe por quê? Nós não dependemos de ninguém, nenhum governo, para nós fazermos a obra do Senhor. Deus em nós é a esperança da glória, é o que diz a Bíblia. Eu sei que as pessoas à minha volta estão passando necessidades, pessoas estão sofrendo à minha volta. E se eu estiver focado nas coisas terrenas, eu não vou ter a compaixão necessária, eu não vou ter o coração que Deus quer que eu tenha. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ignorar as pessoas. E não é isso que Deus quer para nós. Nós, como igreja do Senhor, nós devemos estar voltados para os aflitos, para os órfãos, para as viúvas. A Bíblia diz que essa é a verdadeira religião. Sem mácula, uma religião pura. É darmos atenção aos mais necessitados. Amém? Glória a Deus, eu tenho certeza que não foi em vão esta palavra que eu trouxe aqui. Muitos de vocês receberam ela no coração e agora nós vamos orar, tá bom? Estaria orando por cura, vai deixando aí o seu pedido de oração. E, irmãos, eu sinto que a presença do Espírito Santo, ela vai encher o coração do povo de Deus. Aqueles que confiarem em Deus receberão uma paz imensurável que excede todo o entendimento. O mundo não conhece. O próprio Jesus disse: deixe-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá. Então, eu creio que essa paz vai penetrar e entrar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Estaria orando por ansiedade, para o medo, dor de garganta, saúde mental, emocional e espiritual. Nós vamos fazer a nossa parte no dia a dia, tirar todo o lixo da nossa mente. E nós vamos orar e Deus vai nos dar força e bênçãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos se você puder. Concentre-se agora.
Vamos buscar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. Pai, obrigado, Senhor, por este recado que o Senhor entregou aqui ao nosso coração. As pessoas que estão entrando agora, eu já te peço, Pai, inunda elas com a tua paz. Neste momento eu repreendo toda obra maligna, toda opressão de Satanás, eu cancelo em nome de Jesus. Toda perturbação na mente, na alma, no espírito, eu cancelo, eu repreendo em nome de Jesus. Essa pessoa que não está conseguindo dormir, essa pessoa que está completamente perturbada na mente, na alma, no coração. Eu libero uma palavra de bênção. Eu sopro o Espírito Santo e eu declaro: a paz do Senhor seja contigo. Eu ministro a paz do Senhor sobre esta vida agora. A paz que excede o entendimento, a perfeita paz que só vem para aqueles que confiam em Ti, Senhor. Ó Deus, eu libero a bênção sobre esta pessoa. Eu libero também a cura física sobre este corpo. Essa pessoa que está com dor de garganta, eu libero a cura sobre ela agora. Dor na mente, dor de cabeça, dor na coluna, dor no corpo. Essa pessoa que está com doenças, sejam de quaisquer modalidades, eu repreendo em nome de Jesus. Essa pessoa que vai fazer cirurgia, eu declaro a bênção do Senhor, que o Senhor te dê a paz, que tudo corra bem. Oh, meu Deus, eu te peço também por esta pessoa que está triste, porque está se sentindo solitária. O namorado terminou, a namorada, essa pessoa está se sentindo sozinha neste mundo. Mas, Senhor, eu tenho certeza, os teus filhos jamais são sozinhos. Nós nunca mais seremos órfãos, porque o Senhor se tornou o nosso Pai. Oh, meu Deus, eu te peço, inunda este coração, Pai, com a tua paz, com a tua promessa de que o Senhor jamais vai nos abandonar. O Senhor disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu ministro essa promessa na vida dessa pessoa. Oh, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, porque se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Teu Espírito Santo nos convencendo do pecado, a cada dia nós não estaríamos aqui na Tua presença, já teríamos desviado. Pai, muitos de nós estamos agora preocupadíssimos com o futuro, mas nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos e nós colocamos o Senhor à frente da nossa nação. Só o Senhor pode tomar conta e tomar a frente do nosso país. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira de nós tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Nos revela, Senhor, aquilo que está tirando a nossa paz, o nosso sossego, sejam pessoas, sejam páginas da internet, sejam sites de notícias. Pai, nos ajude a blindar a nossa mente, porque eu creio que o Senhor quer nos guardar com a perfeita paz. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro e já te agradeço. Eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes nós, como cristãos, nós falhamos por não confiar em Ti. Mas agora estamos voltando o nosso coração ao Senhor, crendo na Tua graça e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu tomei a decisão. Ninguém vai me tirar do sério, ninguém vai me tirar essa paz. Eu tomei a decisão de confiar em Deus. Não quer dizer que eu estou fora da realidade. As pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: ah, você vive fora da realidade, você vive no mundo da lua. Não é isso, irmãos. É que a gente não quer deixar mais nada nos abalar. Nós temos um Deus em quem nós confiamos. Nós temos Jesus, no qual a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para Ele, ter os nossos olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. É por meio dele que a nossa fé começa, mas é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. Amém? É Ele que vai completar essa nossa fé. Mas para isso a gente tem que estar olhando para Ele. Então, continue fazendo a sua parte, continue buscando os seus direitos como cidadão, mas acima de tudo confie, Deus está no controle. Ainda que a gente veja tanta coisa errada, injustiça, sabe por que a gente sofre, irmãos? Porque a gente tem sede e fome de justiça. A gente detesta a injustiça.
a gente detesta a corrupção. É por isso que a gente muitas vezes sofre, porque este mundo não tem os valores que a gente tem. Esse mundo está no maligno, é isso que a Bíblia diz. As pessoas nem sempre vão seguir os princípios que a gente segue, é por isso que a gente sofre. Mas que a gente possa chorar aos pés do Senhor, e Ele promete que vai nos consolar. Amém? E eu tenho certeza, se a gente estiver em paz, nós vamos transmitir essa paz para as pessoas. Amém?